Olá, queridos! Aqui é a Gizi e eu vou falar um pouquinho sobre esse tema com vocês. Por que não leio a Bíblia? Não é uma afirmação, é um questionamento. Por que não leio a Bíblia? Você aí que tem acesso à Bíblia, você aí que está conhecendo mais de Deus, por que não ler a Bíblia? É nesse sentido o nome desse título. Eu anotei algumas coisinhas aqui para vocês que me ajudaram muito e eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? A primeira delas é o hábito de ler. As pessoas em geral no Brasil têm acesso à Bíblia, mas acabam não tendo o hábito de ler. E por isso, por consequência, não lê a Bíblia. Então crie esse hábito de ler, você vai ver que você vai conseguir ler a cada dia um pouquinho mais e vai ser muito bom. Segundo ponto, você aí que já começou a ler a Bíblia e confunde um pouquinho aí os nomes com os acontecimentos, com os personagens, as cidades. Por exemplo, o Moisés e a Eva, a Arca de Babel, a Torre de Noé. Eu confundia muito, e aí quando eu ia dar sequência para a leitura, aquilo não fazia muito sentido. Então eu comecei a fazer pequenas anotações. Adão e Eva, Arca de Noé, Torre de Babel. A ordem dos fatos também me ajudou muito a ter um panorama bíblico melhor. E aí torna mais interessante aquilo que você consegue compreender. Outro ponto, fazer uma meta de leitura e aí ler muito rápido. E aí esquece o que leu no outro dia, você vai dar continuidade e acaba não lembrando do que leu no dia anterior e acaba ficando sem conexão. Outro ponto, eu estava lendo ali a narrativa bíblica e algum personagem citado ali tinha alguma atitude errada. E por estar na Bíblia, parecia assim que Deus estava aprovando aquilo. E na verdade não. Aqueles personagens são reais, tiveram atitudes e escolhas certas e erradas e tiveram consequências para cada uma dessas atitudes. E é isso que está sendo descrito ali na Bíblia. Pessoas reais com atitudes reais, não são pessoas super-heróis que nunca erram, né? São pessoas como eu e você. Menos Jesus, que não tem pecados, ok? Que fique bem claro. E para vocês aí que estão fazendo a leitura bíblica e aí se depara com alguma cultura diferente, isso era uma coisa que me pegava muito. Eu li aquilo, achava muito estranho aqueles hábitos. Por quê? Faziam parte daquele contexto, naquela época, naquela cultura, fazia todo sentido. Então, pesquisar os nomes que eram usados, por exemplo, uma dracma, não é uma palavra que a gente usa, né, no nosso dia a dia e acaba não fazendo muito sentido, ou qualquer outro tipo de ritual ou prática. Quando você pesquisa o contexto cultural, vai fazer mais sentido, você vai conseguir entender muito melhor aquilo que você está lendo. E por último, eu quero deixar um versículo aqui para vocês, que é Mateus 24:35, que diz assim: os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. A Bíblia, elas são palavras, as palavras da Bíblia, os livros da Bíblia são palavras eternas. Então a nossa compreensão é muito limitada na nossa vivência, no nosso tempo. Então, se você já leu um livro da Bíblia, ou se você já leu toda a Bíblia e pensa assim, nossa, já acabei minha tarefa, não preciso mais ler. Justamente o contrário, você está começando a entender as coisas, porque é o meditar na palavra de Deus que vai te dar aí o entendimento, o conhecimento daquilo que Deus está querendo passar na sua vida, né? Te ensinar, aí para você ter uma vida plena, tá ok? Eram esses fatos que eu queria falar para vocês, que me ajudaram, eram esses pontos que eu queria deixar aqui para vocês. Se você quiser a segunda parte desse vídeo, comenta aqui embaixo, já estou escrevendo esses e pensando em outras coisas também. Então, se você quer aí um vídeo número 2, deixa aqui escrito e vai ser muito legal. Um abraço, queridos, e até mais!